Olá, irmãos, tudo bom? Muito bom estar com vocês nesse dia, matando um pouquinho a saudade, né? Nós iremos louvar agora o nosso Deus porque Ele é bom, né? E louve com a gente na sua casa, tira esse tempo para estar exaltando o nosso Deus e glorificando o seu nome. Amém? Amém. Que nesse momento você realmente possa derramar o seu coração diante de Deus, se entregando totalmente. Entregue para Ele as suas preocupações. Lembre-se sempre que o Senhor nos escuta quando nós clamamos, que Ele cuida de nós. Nós realmente precisamos crer no Deus que nós servimos, acreditar que Ele está no controle de toda essa situação. Amém? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Oh, Senhor, nós cremos em ti, ó Pai. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tu tens o meu mundo em tua
Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Declare. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos, mais uma vez aqui, gravando uma mensagem para este domingo, impedidos de estarmos juntos, congregando na igreja templo, né? Mas separados, mas não separados espiritualmente. Continuamos unidos
em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você nesse momento, você que está me ouvindo, você que está aí na sua casa. Quero orar para que nesse momento o Espírito Santo possa nos unir numa só família, num só povo, numa só igreja. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, o teu Filho amado, e nesses dias, Senhor, tão sombrios, dias de incertezas, dias de dores, dias de lamentos, que o teu Espírito Santo Consolador possa sempre estar conosco, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, nos fortaleça, nos guarde, nos proteja. Meu Pai, nos alimente com a tua palavra santa. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, irmãos? Quero compartilhar neste dia com vocês uma mensagem com o título Fecha a porta antes que o ladrão entre. Esse título acima, eu peguei de um ditado que alguns devem conhecer, que ele diz que nós só aprendemos a fechar as portas depois que o ladrão entrou, né? Quando o ladrão entrou, levou tudo, e aí então nós aprendemos e passamos a ter mais cuidado em manter as portas fechadas. Mas eu queria trazer nesse ditado, baseado num texto bíblico, queria trazer esse ditado para a nossa vida espiritual, principalmente para esses dias em que nós estamos passando. Nós temos visto nos últimos dias países como a Itália, Estados Unidos e outros que estão pagando um alto preço por não terem observado esse antigo ditado. Demoraram demais para fechar as portas, demoraram demais para se isolarem. Hoje eles estão completamente isolados, mas depois que o vírus já entrou, depois que o ladrão já entrou, demoraram demais para entender que deveriam se proteger ou fechar as suas portas. Você já conhece esse ditado? Eu penso que os mais novos talvez não, mas os mais antigos sim, né? Que nós só fechamos a porta depois que o ladrão entra. Alguma vez você já se lamentou por não ter posto esse ditado em prática? Às vezes você pensa assim, puxa, eu não deveria ter comprado tal coisa. Eu não deveria ter vindo a esse lugar. Ou então, eu não devia ter pego esse caminho, devia ter feito aquele outro caminho. Quantas vezes, né, nós chegamos a essa conclusão? Nós demoramos demais para aprender que devemos fechar as portas antes que o ladrão entre. Alertas nos são dados constantemente, mas nós ignoramos, nós negligenciamos ou até teimamos e arriscamos e não tomamos as devidas precauções. Como foi difícil para o povo brasileiro, por exemplo, acostumar-se a usar o cinto de segurança. No início era uma briga, nós não usávamos, aqueles que têm mais idade, como eu, como foi difícil se adaptar a usar, a colocar o cinto todas as vezes que entrávamos nos carros. Mas é interessante que os carros, eles sempre tiveram cinto, nós só não estávamos habituados a usá-los. Não usávamos, mas ele estava ali o tempo todo, pendurado do seu lado, mas nós não usávamos. Foi necessário a obrigatoriedade, através de multas, para aprendermos a usar. Hoje, todos sentam-se nos seus bancos para dirigir o carro, é automático puxar o cinto e conectá-lo. Quantos milhares de vidas foram salvas a partir de então? Quantas vidas foram poupadas a partir do uso do cinto, que antes era negligenciado? Era algo para o nosso próprio bem, era algo para o próprio bem da pessoa, mas a pessoa ela não entendia o uso do cinto como, para ela, era como algo incômodo, que tirava os seus movimentos dentro do carro. Foi necessário passar um tempo para aprendermos que aquilo preservava a vida e também nos protegia de acidentes muito sérios. Da mesma forma,
Como é difícil para as pessoas entenderem que os mandamentos de Deus não são incômodos. Os mandamentos de Deus são para preservar a nossa vida. Os mandamentos de Deus são para a nossa proteção. Foram feitos para salvar vidas. Foram feitos e escritos para o nosso próprio bem. E como nós demoramos para entender isso? Ainda que pareçam ser incômodos, pôr em prática os mandamentos de Deus, ainda que nos pareçam difíceis demais, mas a exemplo do cinto de segurança é uma questão de uso. Quando nós observamos e entendemos que os mandamentos de Deus eram para preservar a nossa vida, e nós então começamos a praticá-los dia a dia, deixam de ser incômodos, deixam de ser difíceis, passam a ser algo automático na nossa vida. Nós vivemos da forma que Deus exige e isso nos traz então inúmeros benefícios. Quando aprendemos a obedecer, então nós passamos a conhecer os frutos e a segurança da obediência da palavra de Deus. Muitos só colheram os benefícios de estarem usando o cinto de segurança no momento que tiveram um acidente grave e o socorrista vem e diz: ainda bem que você estava com o cinto, porque se não tivesse, você poderia ter morrido nesse acidente. Percebemos nos momentos difíceis da nossa vida, quando temos que enfrentar situações difíceis, o quão benéfico é estar alinhado e obedecendo a palavra de Deus. Somente nos momentos difíceis é que nós vamos perceber o quanto estamos seguros por termos observado os mandamentos de Deus. Só vamos perceber nos dias difíceis. Você, quando sai de casa, de carro, você nunca sabe se vai precisar do cinto de segurança. Então o melhor é colocá-lo. Nós estamos vivendo em dias difíceis, mas nós nunca sabemos ao sair de casa quando nós vamos precisar da ação de Deus na nossa vida, pois então use-a todos os dias. Demoramos para aprender e foi vendo nos exemplos de outros que perderam a vida por falta do uso do cinto de segurança, nós passamos então a perceber o quanto era necessário usá-lo. Ao perceber o quanto vidas estão sendo destruídas, lares estão sendo destruídos por falta do uso da palavra de Deus, então nós vamos aprendendo com os erros alheios de que a palavra do Senhor ela nos protege. Demoramos para aprender que o melhor é obedecer o que o nosso Deus tem nos dito. Veja o texto de Lucas no capítulo 24, versos 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Eles demoravam para entender que era necessário Jesus passar por tudo que estava passando. Estava escrito, é como se ele estivesse dizendo: olha, não fiquem admirados pelas coisas que estão acontecendo comigo e por tudo que aconteceu. Era necessário, estava escrito nos profetas, estava escrito. Como vocês demoram a entender que tudo que está escrito se cumpre, nada vai deixar de se cumprir, porque foi Deus que disse. Por isso, não espere o ladrão entrar na sua casa e levar os teus bens. Não espere o inimigo das nossas almas entrar na sua vida, na sua família e roubar o que você tem de mais precioso. Aprenda a manter a porta fechada. Eu quero olhar com você para um texto bíblico que, se observado, ele nos trará segurança e tranquilidade, não apenas nesses momentos tão sombrios que nós estamos passando, mas por toda a tua vida. Observe esse texto, coloque-o em prática na sua vida. Talvez pareça em alguns momentos ser incômodo, mas observe que ele vai proteger a sua família, ele vai proteger a sua vida durante todo o tempo. Olhe comigo, Salmo 127, verso 1. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção.
Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Olhe comigo para esse salmo. Mas de nada irá adiantar se você não aprender a fechar a porta, se você não aprender a observar e a pôr em prática isso que ele está nos ensinando. É como o cinto de segurança, ele está ali, mas se você não colocar, de nada vai adiantar. Ele não tem serventia alguma. A palavra, ela só tem efeito na nossa vida quando nós a praticamos dia a dia, quando nós a usamos como um instrumento nas nossas vidas. Guarde isso, meu amado. Eu gostaria que você guardasse essa frase e você pode ler aqui comigo no telão. Não há sacrifício ou trabalho humano capaz de realizar muita coisa em sua vida, a menos que a bênção de Deus esteja sobre você. Eu vou repetir. Não há sacrifício ou trabalho humano capaz de realizar muita coisa em sua vida, a menos que a bênção de Deus esteja sobre você. É bem significativo essa frase. Essa é a mensagem central desse salmo, atribuído a Salomão, que foi pai e um grande construtor. Este salmo ele se aplica àquela época em que as cidades precisavam ser bem muradas, fortificadas, protegidas e ter sentinelas em lugares estratégicos para alertar dos perigos que estavam se aproximando, para que então a sua população pudesse ter tempo de se preparar para a batalha, de se preparar para se proteger. A vida, a cidade, as famílias dependiam disso, dependiam desses sentinelas que estavam apostos, sempre atentos, olhando e vendo se o inimigo estava se aproximando. Porém, este salmo também ele pode ser aplicado a nós, em nosso tempo, nos nossos dias, e ele nos lembra de nossos privilégios como povo de Deus, vivendo em um mundo perigoso e ameaçador. Perigos por todos os lados, e se nós não estivermos atentos a isso, certamente seremos pegos de surpresa. Por isso, precisamos aprender a fechar a porta antes que o ladrão entre. Ele nos fala, esse salmo, de 4 ações que é de suma importância que você entenda. Não apenas, repito, nesse período de dias sombrios e difíceis para todo mundo, mas durante toda a sua vida. Feche a porta, mantenha-a fechada, não espere o ladrão entrar em sua vida, roubar tudo que você possui, para então somente depois colocar alarmes, cercas. Olha, já levou, já roubou, já foi. E quando nós falamos então em bens, pode ser repostos, mas e quando nós estamos falando em vidas, quando nós estamos falando em casamentos, quando nós estamos falando na vida dos nossos filhos, isso não pode ser reposto. Então nós temos que aprender a manter essa porta fechada. Mantenha a porta fechada e a mantenha, e você vai mantê-la quando, em primeiro lugar, você sabe o que é que está construindo. Veja o que o versículo 1 nos diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Uma equipe de construção ela é capaz de destruir em poucas horas ou dias aquilo que engenheiros e construtores levaram meses e meses para projetar e para construir. Demolir é fácil. Você passa a sua vida toda para construir a sua casa, a sua família, o seu lar.
E o inimigo, em poucas horas, ele entra e pode destruir tudo. Irmãos, até uma criança pequena e fraca, ela pode destruir acidentalmente algo de muito valor. Destruir é muito fácil. Ela pode destruir aquele aparelho que você pagou em 10 vezes e lhe custou muito dinheiro. Ela pode tacar uma televisão, um aparelho qualquer, uma coisa qualquer, um objeto qualquer na sua televisão de plasma que você demorou tanto para comprar e lhe custou tão caro. Destruir é muito fácil. Tem adultos que passam a vida toda destruindo coisas ao seu redor. Ele não constrói, ele vive para destruir. Entenda o seguinte: Deus nos criou e nos chamou para edificar. Deus nos chamou para edificar. Edificar a nossa vida, edificar o nosso lar, edificar a nossa família, edificar a nossa igreja e edificar o reino de Deus ao redor do mundo. Nós fazemos parte desse projeto de construção, de edificação. Antes de começar o seu ministério, Jesus, ele era carpinteiro. E no presente momento, ele está edificando a sua igreja nesse mundo, juntamente com cada um de nós que professamos essa fé no Senhor Jesus. Nós somos parte dessa construção. Nós estamos envolvidos nesse projeto de edificação da igreja do Senhor nesse mundo perdido. Ele nos chamou para edificar. Mas nós precisamos entender como é que nós estamos construindo isso? Em que base nós estamos construindo? Em que base nós estamos apoiando a nossa construção? O que é que estamos construindo? Se nós não respondermos essa pergunta primeiro, nós vamos estar construindo, sem ter uma clara ideia do que é que nós estamos construindo. Quer você esteja construindo edifícios, como a sua casa para morar nela, com tijolos, com argamassa, com ferro, quer você esteja construindo vidas, as vidas dos seus filhos, quer você esteja construindo uma família, quer você esteja construindo a igreja, você pode estar construindo tudo isso com verdade e amor, mas você não será bem sucedido sem a ajuda do nosso Deus. Se Ele não estiver presente, se você não estiver alinhado com Ele, construindo tudo isso. Ele nos chamou para edificar, Ele nos chamou para construirmos, mas construímos juntos com Ele, aliados ao Senhor. E Jesus, ele expressa essa verdade da seguinte forma, em João capítulo 15, verso 5: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que ele está dizendo? Eu quero estar junto com você. Sem mim vocês não vão conseguir fazer nada. Você pode fazer muitas coisas, você pode construir muitas coisas, mas sem Jesus vocês não vão estar fazendo absolutamente nada. É muito frágil. Precisamos saber o que estamos construindo, mas também como estamos construindo, em parceria com Deus. Ele é o maior interessado em que a sua vida seja um projeto maravilhoso. Ele é o maior interessado que a sua família seja um projeto maravilhoso. O que é que você está construindo? Você já parou e pensou, avaliou o que é que você está construindo? Em segundo lugar, o Salmo nos fala da seguinte verdade: valorize o que você está construindo. Valorize o que se está construindo. O versículo 1, na parte B, ele diz: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Nós valorizamos o que estamos construindo quando nós protegemos de forma adequada, quando nós temos cuidado de como nós estamos vivendo. Nós não vamos simplesmente construindo, mas nós avaliamos como é que nós estamos construindo a nossa vida, como é que nós estamos construindo a nossa família. Então nós valorizamos quando nós cuidamos. Não basta apenas você instruir o teu filho e deixar que ele ande sozinho, mas você precisa cercá-lo de todo cuidado.
seja a nossa vida, seja a nossa família, é essencial colocar muros e muros fortes ao redor e ter vigias, sentinelas atentos para proteger aquilo que nós estamos construindo. Valorizamos quando nós protegemos. Construir e não se preocupar em guardar é uma grande insensatez. Pensar apenas em construir as nossas famílias, dar o melhor para os nossos filhos, ter a melhor casa, ter os melhores produtos, ir construindo, mas sem valorizar o sentido de família, uma família que adora, que busca ao Senhor, é insensatez. Muitos vão construindo e não se preocupam com a segurança da família. A porta permanece aberta para os ataques do inferno. Nós não nos preocupamos em protegê-los, em fechar a porta da mente dos nossos filhos, para que o diabo não entre ali e corrompa a mente dos nossos filhos. Nós muitas vezes não nos preocupamos com essa segurança dos filhos, e muitos filhos, casamentos, famílias, empregos, saúde foram perdidos para o inimigo porque os vigias falharam. Aqueles que deveriam dar o alerta falharam, dormiram, cochilaram, não avisaram sobre a chegada do inimigo, relaxaram na sua vigilância, dormiram quando deveriam estar atentos. Isso é valorizar, é permanecer acordado espiritualmente. Construir e lutar contra o inimigo devem estar juntos. Lá no livro de Neemias, não está aqui no telão, no capítulo 4, versículo 17, ele nos fala que Neemias, ele vem para Jerusalém reconstruir os muros que haviam sido destruídos. Mas os inimigos não queriam que ele reconstruísse aqueles muros, né? Aquela cidade. Muitos se levantaram contra, muitos inimigos queriam parar a obra. Neemias, então, com o seu povo que estava construindo, ele dá ordem para que eles permanecessem vigilantes. O texto então nos diz, lá no capítulo 4, verso 17, que eles trabalhavam, mas trabalhavam com uma ferramenta na mão e a espada na outra, prontos para trabalhar e para lutar, para trabalhar e para defender aquilo que eles estavam construindo. Isso é valorizar o que nós estamos construindo. O famoso pregador Charles Spurgeon, ele tinha um jornalzinho periódico, e ele chamava esse jornalzinho de A Espada e a Pá. E ele dizia que o seu objetivo era edificar os cristãos, edificar a igreja do Senhor. Então ele usava a pá. E lutar contra o pecado e as falsas doutrinas. Ele usava então a espada. A espada da palavra. A pá era a ferramenta de construção. A espada era a arma de proteção. Ele sabia o que ele estava construindo. O apóstolo Paulo, enquanto aguardava a sua execução em uma prisão de Roma, ele incentivou o seu discípulo chamado Timóteo a pregar a palavra e ser sóbrio, sóbrio no sentido de estar vigilante contra os ataques do inimigo, sóbrio, vigilante em todas as coisas. A nossa construção ela será em vão se os pais, os maridos, as esposas, os filhos não cuidarem dos muros de proteção e não guardá-los dos ataques do inimigo. Aprenda a vigiar para que a porta permaneça fechada. Vigiar valorizando o que você está construindo e que está construindo junto com Deus. Amar a família, mas não protegê-la com um compromisso espiritual firme é insensatez. Construir uma bela família, mas não protegê-la com os ensinamentos do nosso Deus é insensatez. A porta permanece aberta. A porta permanece aberta e sujeita aos ataques do inimigo.
lembre-se, mais do que tudo, não se trata de bens. Quando nós estamos construindo a nossa vida, a nossa família, não se trata de bens. Nós estamos falando de vidas. Hoje, bilhões e bilhões e bilhões estão sendo gastos não por conta de bens, mas para salvar vidas. Protelaram tudo, não se ouve falar de outra coisa a não ser salvar vidas. E nós precisamos pegar esse foco quando estamos construindo o nosso lar e a nossa família. Em terceiro lugar, desfrute do que você está construindo. Ora, construir e não desfrutar será um peso viver. Enquanto que o versículo número 1 do Salmo 127 que lemos nos adverte do excesso de confiança, porque nós pensamos, quando nós estamos construindo, muitas vezes nós pensamos isso: eu posso fazer isso sozinho, sem a ajuda de Deus? Eu consigo fazer isso. E muitas vezes nós tomamos decisões, e muitas vezes são decisões erradas, e nós vamos ver lá na frente, sem perguntar, sem buscar a orientação de Deus. E quando nós pensamos, eu posso fazer isso sozinho, nós não falamos, mas nós agimos dessa forma quando tomamos atitudes e temos ações sem buscar a orientação divina. É o que nós estamos dizendo: eu posso fazer isso sozinho. É o que fazemos na maioria das decisões que nós temos que tomar. Isso é excesso de confiança em nós mesmos. Isso é excesso de confiança na nossa própria capacidade. Mas o verso 2, ele nos adverte sobre o trabalho excessivo e as lutas ansiosas. E muitos vivem exatamente isso: trabalho excessivo, excesso de trabalho, estresse e lutas ansiosas que causam cada vez mais estresse e ansiedade. Veja o que diz o verso 2: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Quantas pessoas vivem sofrendo? Trabalham arduamente, mas não têm prazer, não desfrutam do que estão construindo. Constrói, mas não tem tempo para desfrutar daquilo que estão construindo. Eu quero alertar você, jovem, que gosta de dormir até tarde, que o texto, ele não está dizendo que é errado acordar cedo. Precisa trabalhar com garra e sacrificar-se no trabalho. O texto apenas nos adverte de que o nosso trabalho deve ser uma bênção da qual nós estamos desfrutando. Sem dúvida, trabalho físico e mental faz parte desse mundo corrompido. Lá em Gênesis vai dizer: a partir de agora você vai ter que viver com o suor do teu rosto, você vai ter que trabalhar. Então, faz parte, o trabalho físico e mental deste mundo em que vivemos. Do mesmo modo, obedecer à vontade de Deus não deve ser encarado como um castigo, e sim como algo que nos sustenta, como algo que nos dá satisfação, e não uma obrigatoriedade. Construir junto com Deus é ter certeza de que, apesar das lutas que nós estamos enfrentando, no final vai dar tudo certo, porque é Ele que está afirmando. Construir junto com Deus é ter a certeza de que nós estamos construindo algo que é sólido, porque estamos construindo junto com Ele, e é Ele quem sustenta. O trabalho adequado com os nossos dons e a nossa personalidade alimenta a alma, mas o trabalhador ansioso come o pão de lágrimas. Vive cheio de tristezas enquanto trabalha, e ansioso à noite por conta das preocupações com o dia seguinte. Ele não tem paz naquilo que ele está construindo, trabalhando, edificando. O nosso Deus nos dá tudo o que necessitamos para o nosso sustento e para o nosso contentamento, para termos alegria naquilo que estamos fazendo, para ser coisas prazerosas e não algo que nos causa ansiedade, nos causa cansaço, estresse dia a dia. Não, o Senhor,
Ele está conosco construindo, é prazeroso. Quando Deus construiu, tudo que Ele construiu, lá em Gênesis você vai observar, Ele constrói, Ele diz, ficou ótimo, ficou perfeito. Deus sentia prazer, alegria depois de ter criado. Ele via a obra pronta, Ele dizia, ficou bom, ficou perfeito. Isso não mudou. Deus nos dá tudo que nós necessitamos para o nosso sustento e para o nosso contentamento. 1 Timóteo no capítulo 6, verso 17, veja o que o texto diz. Diga àqueles aos ricos que não se orgulhem disso, nem confiem no dinheiro que logo acabará, mas que seu orgulho e sua confiança devem estar no Deus vivente, que sempre nos dá abundantemente tudo quanto necessitamos para a nossa satisfação. O Senhor nos dá para termos satisfação e não vivermos estressados. O sábio rei Salomão, ele afirma em Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 24. Por isso, cheguei à conclusão de que não há nada melhor para o homem que aproveitar bem o que ganha com o seu trabalho. Comer, beber à vontade. Também vi que até mesmo esse prazer vem de Deus. Ele não está dizendo que vem do dinheiro, mas com o fruto do seu trabalho, mas vem de Deus. Aleluia! Deus nos dá para termos prazer e não para termos preocupações. Deus, ele deu a Salomão um nome especial. Eu não sei se você sabe, mas Deus deu a Salomão o nome de Gedidias. E Gedidias significa amado pelo Senhor. Ele foi chamado pelo seu pai, Salomão, mas por Deus de Gedidias. Porém, todo o povo de Deus é Gedidias, amado de Deus, pois nós somos todos aceitos e abençoados em Jesus Cristo, aonde a Bíblia diz Jesus Cristo, o amado de Deus, e nós somos de Deus em Jesus Cristo, amados de Deus. A última linha do versículo 2 do Salmo 127, ela pode ser traduzida e interpretada de maneiras diferentes, mas a sua essência é bem clara, é bastante esclarecedora. Nós nos cansamos durante a obra de Deus. Preste atenção nisso. Nós nos cansamos durante a obra de Deus. Estamos na obra de Deus. Ela nos satisfaz. Nós nos cansamos durante a obra de Deus, mas não da obra de Deus. Porque Deus nos dá forças para trabalhar e continuar. Deus também nos dá o descanso de que nós precisamos. Eclesiastes capítulo 5, verso 12. Doce é o sono do trabalhador. Mesmo enquanto nós estamos dormindo, Deus trabalha por nós de diversas maneiras. Médicos dizem que o corpo ele é restaurado enquanto nós dormimos, aquele sono bem profundo, a pressão arterial diminui, os batimentos diminuem, é como se nós fizéssemos ali um pit stop. O corpo ele vai se consertando durante o nosso sono, por isso o sono profundo é muito importante para nos manter saudáveis. É o momento em que você descansa, o teu corpo, o teu metabolismo, ele é completamente mudado, modificado para que ele se conserte. Por isso ele está dizendo, doce é o sono do trabalhador. O Salmo 121, no verso 4, ele diz, é verdade, o protetor de Israel, ele não cochila e nem dorme. Enquanto você dorme, o Senhor está cuidando da sua vida. O Senhor está cuidando do próximo dia que Ele permitiu que você viva nesta terra. Podemos dormir em paz, com a certeza de que fizemos tudo o que deveríamos da maneira certa, juntos com o Senhor. Podemos contemplar ao final do dia, no momento em que nós deitamos, colocamos a cabeça ali no travesseiro e falamos, Senhor, eu fiz tudo o que eu deveria ter feito junto com o Senhor.
agora eu vou descansar o meu corpo físico porque eu preciso. Isso é manter portas fechadas. Em quarto lugar, fechamos a porta, você a fecha quando você preserva o que está construindo. Não adianta nós aprendermos tudo isso sem entender o propósito certo. Não adianta nós entendermos se não colocarmos em prática por uma motivação certa. Não adianta nós tomarmos conhecimento de tudo isso se nós não agirmos dessa forma. O verso 3, ele diz do Salmo 127, os filhos são um presente do Senhor, uma grande recompensa dada por Ele. Os filhos que o homem tem durante a sua mocidade são como flechas de um soldado valente, afiadas e prontas para a defesa. Feliz o homem que tem muitos filhos, uma caixa cheia de flechas. Ele terá ajuda quando tiver algum problema com seus inimigos e precisar ir ao tribunal. Se nós não entendemos por que nós estamos construindo, por que nós casamos, por que nós temos família, por que nós temos filhos, se nós não entendermos isso, nós não vamos entender que precisamos preservar tudo isso que nós estamos construindo. De nada adianta construir e guardar as nossas casas e cidades se não prepararmos as gerações futuras para herdá-las e dar continuidade à família. De nada adianta nós construirmos tudo isso se nós não prepararmos os nossos filhos para viver tudo isso que nós estamos construindo. Deixar os bens, mas deixá-los sem ensinamento é insensatez. Os filhos são preciosos. Os filhos são uma herança, e os filhos fazem do lar um lugar repleto de tesouros. Além disso, os filhos são úteis. Como frutos e flechas, eles tornam o nosso lar em um pomar, ou um arsenal de armas para dias difíceis, dias de lutas. O que acontecerá se não educarmos os nossos filhos de modo que conheçam e amem a verdade? O que vai acontecer com a geração seguinte? O que vai acontecer com os nossos filhos se nós não ensinar a eles a preciosidade da verdade, a viver de uma forma digna, servindo a esse Deus, construindo para esse Deus, mostrar a eles que tudo que nós construímos na vida foi junto com Deus? Se nós não ensinar isso, eles não vão valorizar também tudo que iremos deixar para eles. Eles precisam conhecer a verdade para estarem firmados na verdade, protegidos por essa verdade, quando nós não estivermos mais aqui para orientá-los. Mas eles vão manter na sua mente. Aprenderam com seus pais como manter a porta fechada. Precisamos ensiná-los a aprender a lutar contra as mentiras do mundo e o mal que eles terão que enfrentar nos anos por vir. Eles também terão dias maus, nós não estaremos mais aqui para tentar protegê-los. Precisamos ensiná-los como se proteger de tudo isso. De que adiantará tudo que construímos se ficarem em mãos inaptas para dar continuidade, em mentes inexperientes, em jovens mal instruídos com relação à vida de obediência a Deus? De que adianta deixarmos tudo isso? Perecerão sem dúvida. O que deveria ser bênção se tornará em motivo de disputa, em motivo de discórdia, em motivo de separação. É na família que nós preservamos o melhor do passado e que investimos no futuro. Cada bebê que nasce é um voto de confiança de Deus no futuro e na humanidade. É a nossa oportunidade de contribuir para o projeto divino na Terra. Então lembre-se, meu amado,
Nós fechamos a porta antes que o ladrão entre, quando, em primeiro lugar, nós sabemos o que estamos construindo. Você tem convicção do que está construindo na sua vida. Fechamos as portas antes que o ladrão entre, quando nós valorizamos aquilo que estamos construindo. Temos a motivação certa. Fechamos as portas quando nós desfrutamos do que estamos construindo. Estamos construindo, é muito prazeroso. Olhamos as etapas sendo concluídas, olhamos para Deus e dizemos: Senhor, ficou bom. Senhor, ficou maravilhoso. Então podemos desfrutar daquilo que estamos construindo. Fechamos as portas quando preservamos aquilo que nós estamos construindo. Pense nisso, amado. O que você está construindo? O que você está construindo para a próxima geração? O que você está construindo e como que você está construindo? O que você vai deixar como legado para os teus filhos? Pense nisso. Deus nos chamou para construir. Deus nos chamou para edificar. Juntos, como igreja do Senhor, orientados por Ele, construímos algo significativo, algo que faça diferença nesse mundo. Construímos grandes projetos. Estamos construindo grandes projetos. Projetos chamado vida. Projetos chamado família. Projetos chamado lar. Grandes projetos. Feche a porta antes que o ladrão entre. E então, olhe para tudo que você está construindo e descanse no Senhor. Tenha um sono abençoador. Você está construindo junto com Deus. Amém? Eu quero orar com você neste momento. Eu quero orar por você, pela sua família, pelo teu lar, pelo teu projeto de vida, por aquilo que você está construindo. Oremos juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que é o autor da vida, ó Pai, nós te agradecemos por fazer parte desse grande projeto, a tua igreja, iniciada com o Senhor Jesus Cristo. Ele nos deixou um legado, Senhor. Ele nos deixou instruções. Que o teu Espírito Santo possa cada dia nos orientar, Senhor, quanto às decisões que temos que tomar. Faz-nos perceber que nós não estamos construindo sozinhos, Senhor. Para que a nossa luta, o nosso trabalho não seja um fardo pesado demais, mas que possamos, Senhor, nos alegrar com os resultados obtidos. Possamos desfrutar, Senhor, daquilo que nós estamos construindo. Possamos, ó Deus, lá no futuro, olhar para a construção que é a vida dos nossos filhos e nos alegrarmos por vê-los pessoas de bem, pessoas, Senhor, resolvidas na vida, pessoas que receberam um legado, pessoas, Senhor, homens e mulheres que têm o Senhor como Deus, que aprenderam ao longo da nossa jornada que podiam confiar no Senhor e que darão prosseguimento àquilo que nós iniciamos, ó Deus. Passarão também esta fé, esta esperança para os seus filhos, até que o Senhor desse grande trabalho, até que o Senhor Jesus venha nos buscar e buscar toda a sua igreja. É o que nós te pedimos, ó Pai, em cada lar em que esta mensagem está sendo ouvida, que o Senhor possa, Senhor, dar essa amplitude de pensamentos e de visão, que eles possam ver, Senhor, através dos teus olhos e contemplar que o Senhor quer fazer uma obra maravilhosa em suas famílias, nos seus filhos, nos seus netos, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Para isso o Senhor nos chamou, para edificarmos juntos. Bendito seja o teu nome. Louvado seja o Senhor. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a tua semana. Amém.
mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Oh Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor. Que o Senhor enviou o Seu Filho, ó Deus, para morrer no nosso lugar e nós não merecíamos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Aleluia.